É, malandragem, mais uma história do povo aí nas paradas de sucesso, caminhando para o infinito e além, né? É isso mesmo. Bom, então hoje o tema é polêmico, eu gosto. Eu gosto de uma polêmica. Então a questão é, o nazismo é de esquerda? Então vamos começar. Não, não repita isso, pelo amor de Deus. Então, de início já, se você conhece alguém que fica repetindo essas merdas, essas besteirinhas de nazismo é de esquerda, você tem duas opções, ou manda esse vídeo pra pessoa, ou repete aqui as coisas que eu vou falar do vídeo pra ela não falar mais isso, que isso é feio. Isso é, em algum momento, quando a gente voltar ao normal, eu espero que em algum momento a gente volte ao normal, as pessoas vão ter vergonha disso. Você vai falar depois de velho, falar assim, né? Vai zoar teu colega, né? Pro netinho dele, todo mundo velhão, vovô e tal, e fala assim, aí, e pior teu avô que falar que nazismo é de esquerda. Tu pode meter essa. Porque isso é uma coisa de maluco, é uma aberração total. Então não pense isso, certo? Se você está assistindo esse vídeo e acha que nazismo é de esquerda, então você já está todo errado, tá? Assiste o vídeo, pelo amor de Deus, até o final. Então vamos lá, não fala essa besteira não. Não seja burro, Kiko, tá? Então vamos lá. Acabou a parte ofensiva, né? Vamos entender devagarzinho, tá? Sem problema. Então se diz que o nazismo é de esquerda. Eu vou começar pelo final, na verdade. Vou começar pelo final. Por que se diz que o nazismo é de esquerda? Vamos fazer a historiografia da fake news, né? O que acontece? No Brasil, desde 2013, 14 para cá, começou uma desconstrução da esquerda que estava no poder, que era o PT. Então começou a se arrumar uma série de argumentos para se desconstruir a esquerda no poder. E essa associação muito forte entre PT e esquerda, né? Tipo, só o que é esquerda no Brasil é PT. Então, a partir disso, houve uma tentativa, principalmente com o crescimento e a massificação da internet no Brasil, né, que desse período de 2013 e 2014 para cá, ela explodiu e tal, cada vez mais pessoas tiveram acesso. Então, uma associação PT à esquerda, então vamos desconstruir a esquerda de maneira geral. Então, nessa desconstrução da esquerda de maneira geral, houveram uma série de associações, de distorções, enfim, que vigoram até hoje em dia, que tem que ser combatidas uma a uma. Uma delas é a associação do nazismo à esquerda. Primeiro, porque o filho feio, ninguém quer ser pai, ninguém quer ser mãe do filho feio, né? Então o nazismo, o pior horror da história da humanidade. Qual é a estratégia dos ideólogos da extrema-direita, dessa galerinha aí que faz sucesso na internet? Bom, vamos associar à esquerda, óbvio, porque a esquerda é tudo de ruim que tem na face da terra. Ok? E aí vai dizer assim, o Hitler é do PT alemão, então tem essas coisas, essas bizarrices. Então, primeiro, se você caiu no conto do nazismo é de esquerda, é simplesmente um artifício político junto desse bojo da desconstrução do PT, da esquerda, para dizer que a esquerda é tudo de mal na face da terra e tal. Então não faça isso. E aí, seguindo essa linha, eles chegam até a relativizar o nazismo. Se você for pegar esses doentes mental aí de Jovem Pan, aquele Adrilles, sei lá o quê, esses caras falam assim, não, o nazismo é pior, o comunismo é pior do que o nazismo. Fazendo uma conta assim de quem matou mais, uma conta meio mal feita e tal, como se o que importasse não fosse a ideologia, né? O que prega, quais são os valores do nazismo e como que isso se encaixa na sociedade e como isso deve ser combatido, né? Então, assim, na tentativa de demonizar o comunismo e de associar o nazismo ao comunismo, eles acabam relativizando o nazismo. Então, assim, é um passinho para a extrema-direita, assim, muito bem dado. Então, se você acha que nazismo é de esquerda, não ache, não faça. Você está sendo um idiota útil da causa da extrema-direita. Bom, então vamos lá. Então o negócio é o seguinte, para entender se o nazismo é de esquerda ou de direita, a gente tem que entender o que é o espectro político. Eu tenho uns amigos que acham assim, não, o espectro político é opinião, é o que eu acho. Aí é complicado. Não é opinião, não. Tem teoria. Então, como não é opinião, não dá pra você ficar jogando com isso. Por quê? Porque quem está dentro do jogo político, é claro que ele tem uma visão distorcida do espectro político. Por exemplo, Bolsonaro está na extrema-direita, então ele vê todo mundo como esquerda. O cara do PSDB para ele é de esquerda, porque o PSDB é de esquerda? Não, o PSDB está à esquerda do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está na extrema-direita. Todo mundo está à esquerda do Bolsonaro, entendeu? Não quer dizer que o PSDB seja de fato de esquerda, ele é de centro-direita, ou alguns elementos de centro, mas enfim, ele está à esquerda do Bolsonaro. Então, quando é alguém imerso no processo político, né, e que não está nem um pouco a fim de fazer reflexão nenhuma,
e trata do espectro político e ideológico, claro que vai falar de forma distorcida. Aqui a gente vai tentar dar uma saída para tentar analisar direito, né? Então, a primeira referência para entender espectro político, esquerda e direita, é a referência da Revolução Francesa, que é meio assim um evento importante, né, na fundação do pensamento político contemporâneo, né, digamos assim. Então, a dinâmica da Revolução Francesa é quem está mais à esquerda no parlamento é quem queria acelerar as transformações da Revolução Francesa. E quem está mais à direita é quem queria manter o status quo, ou seja, queria manter as coisas como estavam, certo? Então, ou transformar pouco ou manter tudo como está. Então, a partir dessa definição, quem está à esquerda é quem quer transformar a sociedade, quem quer mudar. Então, o cara que está à direita é o cara que quer conservar, quer manter o status quo. Então, quando você olha para a realidade brasileira e vê assim, tá tudo errado aí, desigualdade social, fome, miséria, morte, violência, eu quero mudar. O quanto você quer mudar essa sociedade, entendeu? O quanto você quer transformar a sociedade te coloca mais à esquerda. O quanto você quer conservar. Ah, não, tá tudo bem, é isso aí. Tudo certo. Quero conservar, quero manter igual. Então, eu estou mais à direita. Agora, tem a extrema-direita. O que é a extrema-direita nesse espectro? Aí que a gente vai pegar o pulo do gato. A extrema-direita quer andar para trás. A extrema-direita é o reacionário, é a reação, ele reage. Ele vê um passado de tempos imemoriais que tudo era maravilhoso. Então, ele quer andar para trás, porque o que a gente chegou até aqui está tudo errado. Esse cara é a extrema-direita. Ele não é que ele queira manter tudo como está, não. Ele quer andar para trás, que é o Bolsonaro. Isso é clássico, né? Era para falar do nazismo, tô falando do Bolsonaro. Mas só para dar um exemplo para vocês entenderem. O Bolsonaro fala assim, não, a gente tem que destruir muita coisa, porque o PT fez tudo errado. Então a gente tem que acabar com cota, a gente tem que acabar com o kit gay que ele inventou na cabeça dele, entendeu? Então o Bolsonaro é o reacionário típico. Ele quer destruir, ele quer andar para trás. Aí você pensa, andar para trás no sentido do tempo antes do PT, aí tenho minhas dúvidas, porque tem algumas coisas assim que parece que o Bolsonaro quer o Brasil do século XIX, né? Às vezes parece isso, mas enfim. Então, entendemos, né? Esse é o conceito da Revolução Francesa. Agora, a gente pode utilizar também o Norberto Bobbio, né? Fazer até uma referência aqui ao meu camarada Breninho, porque nós falamos disso no nosso programa do Papo de Boteco. Se você não assistiu, tá aí no meu canal no YouTube, Papo de Boteco, e nós chegamos a falar isso. Ele citou, assim, no sentido de esquerda ser quem está preocupado com as desigualdades sociais e a direita, mais a direita, quem defende a desigualdade. Isso também é um ponto importante. A gente vai trabalhar com essas duas referências. Da transformação como pessoa de esquerda e conservação como direita, e esquerda preocupado com o fim das desigualdades sociais, a luta contra as desigualdades sociais, e a direita como alguém que defende as desigualdades sociais, certo? Defende as desigualdades. Isso não é, eu não estou inventando a boca para falar, não, porque o Partido Novo é assim. O Partido Novo é assim, não, eu não sou contra a desigualdade, não, eu sou contra a pobreza. Essa é a retórica deles, certo? Então isso também são dois elementos importantes, assim, conceituais para a gente iniciar o nosso vídeo. Esse vídeo tem que ser um pouquinho complexo, porque tem muita gente que fala um monte de merda, certo? Agora, também tem uma crítica que a gente tem que fazer ao nosso camarada Felipe Castanhari, que tem um vídeo aí famosíssimo sobre o que é fascismo, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que ele pega um monte de características aleatórias e vai tentando encaixar, e aí encaixa um monte de coisa aleatória, perdida. Isso a gente não vai fazer, não. A gente tem o nosso conceito bem definidinho, né? A gente vai usar esses dois conceitos e para a gente complexificar a nossa análise, a gente vai introduzir outros dois que são fundamentais na ciência social, que é o tempo e o espaço. Moleque, aí a gente acerta tudo. Como assim o tempo e o espaço? Para a gente encaixar esses conceitos e não ficar uma coisa completamente perdida e aleatória como o Felipe Castanhari, a gente tem que encaixar esses conceitos de transformação e conservação, esses conceitos de desigualdade, defesa ou luta contra a desigualdade no tempo e no espaço.
Porque através do tempo as sociedades elas identificam os valores e os conceitos, elas leem os valores e os conceitos, elas encaixam o espectro político dentro desses valores e conceitos de maneiras diferentes, certo? É diferente na década de 30 da década de 90, do século 20, por exemplo. E também o espaço, porque essa leitura é feita de forma diferente no Brasil da década de 30 para a Europa da década de 60. Estão entendendo? Então a gente tem que usar o conceito de espaço, porque aí a gente entende que o nazismo não era de esquerda. O nazismo era de extrema direita porque naquele tempo específico e naquele espaço específico, ou seja, Europa, mais especificamente a Alemanha, da década de 30, os conceitos e os valores que o nazismo mobilizavam estavam enquadrados naquela sociedade daquela época na extrema direita. Entendeu? Então vamos lá, agora vai ficar tudo maravilhoso, muito fácil de entender. Então vamos lá, primeira crítica que é feita na distorção de hoje em dia. A distorção que é feita na internet, eles usam muito de anacronismo, né? Tentar usar algum valor que é muito próprio do nosso tempo para analisar uma época passada e fazer uma distorção. Por exemplo, a questão econômica. Essa crítica é fundamental. Eu acho que essa é a crítica basilar, porque normalmente é o principal argumento dessa galera que defende que o nazismo era de esquerda. Diz assim, o nazismo ele queria mais intervenção do Estado na economia. E o liberalismo quer menos intervenção do Estado na economia. Porra, achei a fórmula do sucesso. Nazismo é de esquerda. Não, tá errado isso aí. Vamos criticar isso aí. Isso tá tudo errado. Por quê? Porque é uma análise que desconsidera a crise de 29, desconsidera a queda do Muro de Berlim. Então, no tempo que a gente vive hoje, certo? No nosso tempo de hoje, depois que a União Soviética acabou, depois que o Muro de Berlim caiu, não há uma perspectiva revolucionária e há pouquíssimas perspectivas reformistas. Então, não há uma ameaça de destruição do capitalismo na sociedade que a gente vive, salvo raríssimas exceções. Então é meio que o capitalismo é um valor universal, domina a sociedade hoje em dia, na grande política, certo? Então, quando chega um governo de esquerda no poder, ele não está preocupado em destruir a ordem que a gente vive, a ordem capitalista, e instituir o socialismo. Infelizmente não é mais assim que ocorre já desde muito tempo. O que há o debate hoje em dia é se vai ter mais intervenção do Estado na economia ou menos intervenção do Estado na economia. Ou seja, normalmente os governos de esquerda que assumem o poder, eles têm uma política desenvolvimentista, keynesiana, de intervenção do Estado na economia. Então a dicotomia de hoje em dia é liberal, menos intervenção do Estado na economia, e keynesiano, mais intervenção do Estado na economia. Hoje em dia é assim. Era assim na década de 30? Não, é evidente que não. Porque na década de 30... a Revolução Russa estava verdinha, estava bonita ainda, estava cheia de vida. E a Revolução Russa destruiu o capitalismo na Rússia e instituiu o socialismo na União Soviética. Então, na década de 30, principalmente após o colapso da Bolsa de Valores de Nova York, havia uma ameaça real no mundo inteiro de que o capitalismo morresse, caísse de podre e revoluções socialistas se espalhassem pela Europa e pelo mundo. Então, a dicotomia não era se vai ter mais intervenção do Estado ou menos intervenção do Estado. A dicotomia era, vamos salvar o capitalismo? Se a gente não salvar o capitalismo, vão fazer uma revolução socialista, esses pobres, famintos e proletários, e aí vai acabar para nós. Então, por que o nazismo é de extrema direita? Pouco importa se o Hitler fez uma política industrial, se teve intervenção do Estado na economia. Não é disso que se trata. Não é essa a questão mais determinante para entender o nazismo. A questão mais determinante é, havia uma ameaça real, desde a Rosa Luxemburgo, uma ameaça real de que os socialistas e os comunistas tomassem o poder na Alemanha. Para evitar isso, a burguesia alemã... a galera que detinha o poder do dinheiro vai se associar aos fascistas alemães, aos nazistas, e vai falar assim, salva nós, meu amigo. E aí, o nazismo é um regime de extrema violência para barrar essa destruição do capitalismo, para enfiar a porrada e matar os comunistas e impedir que eles façam a revolução. Então a dicotomia aí é capitalismo contra comunismo, ou socialismo, como queira. Então, se esse capitalismo do Hitler vai ter mais ou menos intervenção
do Estado na economia, pouco importa para os capitalistas. Eles querem é que a economia seja salva. Na verdade, pouco importa, eu tô falando besteira. Claro que não pouco importa não, porque o liberalismo estava numa crise devastadora desde a Primeira Guerra Mundial e principalmente com a crise de 29. Na verdade, os capitalistas alemães queriam a intervenção do Estado na economia porque eles não queriam falir. Essa retórica aí de que a intervenção do Estado na economia só gera problema, isso é besteira de neoliberal, de Partido Novo de hoje em dia. Ninguém acredita nisso não. E na década de 30 também não. Tanto é que a intervenção do Estado na economia salvou as economias capitalistas. Era essa a defesa do Roosevelt. Lá nos Estados Unidos, quando chamava o Roosevelt de comunista, a galera do Partido Republicano, ele falava assim, eu salvei o capitalismo, como é que eu sou comunista? Entendeu? Então a questão da década de 30 era, vamos salvar o capitalismo ou vamos deixar esses doidão comunistas fazer a revolução, entendeu? O Hitler era extrema-direita porque ele salvou o capitalismo do lado da burguesia mais feroz da Alemanha, correto? Então vamos lá as características, né? Então se ele se associou à burguesia alemã, ele está na direita. O nacionalismo e o internacionalismo também é uma coisa que a gente tem que analisar precisamente, porque o nacionalismo pode ser de esquerda, pode ser de direita. O nacionalismo na Europa, normalmente ele é de direita. Tem nacionalismo de esquerda? Não, tem, mas no caso da Alemanha principalmente, é um nacionalismo exacerbado, um nacionalismo muito forte, um nacionalismo que dizia que estava imbricado, que estava junto à xenofobia, que dizia assim, a raça alemã, a raça ariana era maravilhosa, e o resto do mundo tem que se explodir. A gente é muito bom, a Alemanha é maravilhosa e o resto é lixo. Isso está completamente em oposição ao internacionalismo bolchevique, que era o que o Hitler se opunha. Aí você vai pensar assim, bom, mas hoje em dia essa questão não faz muito sentido para mim. Ok, mas na década de 30 isso fazia uma diferença gigantesca, entendeu? Por isso que tem que analisar no tempo e no espaço. Na Alemanha, o nacionalismo de extrema-direita do Hitler fez com que ele fizesse muito sucesso e fosse um líder popular e tivesse apoio dos alemães, em oposição ao internacionalismo judeu e bolchevique, certo? Então tem que analisar o tempo e o espaço para não falar besteira. E os outros pontos, dentro daquela sociedade alemã, daquela época, o que o Hitler mobilizava? E que é encaixado como extrema-direita, o racismo, a xenofobia e o anticomunismo. Essa dicotomia é fundamental. Quem está em lados opostos. O Hitler defendia a destruição dos comunistas, ele era totalmente contrário aos bolcheviques, ele era a antítese dos bolcheviques, ele era a extrema-direita, de acordo com o espectro político da Alemanha da década de 30. Simples assim. Bom, então... assim, eu acho que é importante também dar conta de que o Hitler também era reacionário. Por isso que ele é extrema-direita. Ele olhava para um passado glorioso. Ele queria formar o Terceiro Reich, porque houveram outros dois antes. Ele quer o Império Alemão, ele quer ser imperialista, ele queria escravizar os eslavos, porque a Inglaterra, a França já tinham os seus impérios na África e na Ásia e faziam a sua exploração neocolonial e a Alemanha não tinha. Ele queria o seu espaço vital, a sua zona de exploração, ia ser a União Soviética. Era isso que estava na cabeça do Hitler. E ele olhava para o passado. Mussolini também olhava para o passado. Mussolini queria fazer a nova Roma. Então eles querem andar para trás. Essa definição na nossa dicotomia inicial de transformar, de conservar e a extrema-direita como andar para trás, como ser reacionário, o Hitler se encaixa perfeitamente, certo? E os comunistas querem transformar, evidentemente. Querem transformar tanto que eles querem transformar em uma outra sociedade, acabar com o capitalismo e fazer com que nasça uma sociedade socialista, certo? Bom, então eu acho que com essa explanação, com essa explicação, a gente consegue entender por que o nazismo não é de esquerda, é de extrema-direita. Por que há toda uma distorção em torno disso, principalmente no debate público, no debate político do Brasil. Não significa que isso nasceu com os brasileiros, não. Isso é um debate da Guerra Fria, tá? A Guerra Fria, quem foi o primeiro que teve essa ideia? Os americanos falaram assim, bom, vou chamar tudo de totalitário, vou dizer que o Hitler era de esquerda para dizer que a União Soviética é horrível, né? Mas eles faziam outro debate de democracia contra autoritarismo. A galera da extrema-direita aqui no Brasil pegou esse raciocínio para eles. Então, basicamente é isso, tá, gente? Então, acho que deu para dar um bom panorama em relação a isso. Claro que tem outros elementos, normalmente se pega algum elemento solto para associar coisas diferentes, mas tem que ter toda essa organização conceitual para a gente não falar besteira, ok?
Então é isso, dê um joinha, curte, compartilha e manda esse vídeo pro seu coleguinha que tá falando besteira sobre esquerda, direita e nazismo, ok? Um abraço e até a próxima!